Bom, a gente está hoje aqui com o Iago Montavão, que é presidente da União Nacional dos Estudantes da UNE. O Iago é estudante de economia da USP. Bom, Iago, obrigado por aceitar esse convite em falar aqui para os estudantes, professores, para a comunidade piauiense em geral. Sei que você, como presidente da UNE, deve estar bastante ocupado nesse momento e então reservar um tempinho para falar com a gente, fico agradecido. Eu sei que a Uni representa os estudantes universitários, né? E que também existe a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e a ANPG, que é a União Nacional dos Estudantes de Pós-Graduação. Mas hoje a gente vai tentar falar um pouco desses três segmentos, né? E eu começo te perguntando o seguinte: o Brasil sempre foi um país bastante desigual, seja em termos de necessidades básicas, como acesso à educação de qualidade, saúde, saneamento básico e cultura, até itens que alguns julgam não tão essenciais, como computador ou acesso à internet. E com essa pandemia, essas desigualdades ficaram bastante evidentes. Por exemplo, quando a grande maioria dos estudantes são excluídos do acesso à educação por não ter em casa um computador ou internet de qualidade, até mesmo um ambiente propício para estudar, de forma não presencial, que é como muitas escolas estão atuando no momento. Gostaria de saber como o coletivo de estudantes, aqui eu falo UNE, UBS e ANPG, tem atuado nessa questão ou no debate ou com ações propositivas dessa questão da dificuldade dos alunos de ter aulas não presenciais, de manter-se matriculado na escola, de evitar evasão sem condições em casa disso. Olá, professor João. Obrigado pelo convite. A gente está aqui, de fato, muita correria, mas acho que é importante sempre conversar, falar sobre esses assuntos importantes da educação. E hoje mesmo, por exemplo, enquanto a gente faz essa entrevista aqui, nós estamos nos preparando para assistir à votação do Senado, que pode aprovar um projeto de lei adiando o Enem, né? Embora esse projeto ainda precise ir para a Câmara, depois ir para a sanção presidencial, mas já é fruto, resultado da nossa pressão. Porque a nossa opinião é que, diante da pandemia, em que as aulas foram suspensas, é importante dizer que ninguém discorda da suspensão das aulas, né? O óbvio, nos tempos de hoje, precisa ser dito, o cuidado com a vida das pessoas é em primeiro lugar, mas com a suspensão das aulas, os estudantes mais pobres, que estão em casa, muitas vezes que não tem internet, mas não só a questão da internet, né? Às vezes tem uma série de questões familiares, não tem espaço adequado em casa para estudar, enfim, tem um barulho, tem que ajudar os pais no trabalho, tem problema com saneamento, tem problema com energia, enfim. Hoje a gente viu, por exemplo, um jovem menino de 14 anos que foi baleado dentro de casa em periferia, né? Então, são tantos problemas que quando você não tem um espaço da escola para esse jovem pelo menos estar ali, se dedicando ao estudo, com auxílio do professor, com auxílio de uma biblioteca, né, ele fica ainda mais prejudicado, com ainda mais dificuldade de poder estudar. Então, nessa situação, o mais justo era que o Enem fosse adiado pelo menos um pouco, né, para que, com a volta às aulas, depois que passar esse período do isolamento, o estudante tivesse mais tempo para conseguir recuperar esse tempo que ele não esteve em sala de aula, né, e assim conseguir se aproximar um pouco mais dos demais estudantes. É óbvio que a desigualdade existe sempre, mas o que nós queremos aqui é reduzi-la e não ampliá-la, né? Então, nesse sentido, a gente fez um abaixo-assinado. Nosso abaixo-assinado tem quase 350 mil assinaturas já, muito importante, muito amplo. Temos também entrado com algumas ações na Justiça, estamos junto com a ação da Defensoria Pública da União em São Paulo, temos uma ação na Justiça Federal, lá do Distrito Federal também, pedindo essa suspensão, assim como também tem outras ações aí no Tribunal de Contas da União, enfim, nas justiças, nos estados, muitas ações desse tipo. E também, como eu já falei aqui, esse processo que acontece no Congresso Nacional é um outro
caminho pelo qual a gente está apostando ali na pressão aos senadores, aos deputados. Então a gente tem feito tuitaço, tem feito mobilização dos estudantes para mandar e-mails, mensagens para os senadores, e temos tido um retorno muito importante nesse sentido, né? Então, mesmo sem poder sair de casa, sem fazer passeata, respeitando as recomendações, a gente consegue se mobilizar sim e pressionar para que a sociedade e os políticos olhem para essa questão. Na sua opinião, o governo federal, através do MEC, ele ignora ou nega que exista essa desigualdade, por exemplo, ao vincular uma peça publicitária incentivando os estudantes a continuar se preparando para o Enem, porém numa condição em que apenas uma pequena parcela da população brasileira tem em casa aquela condição daquela propaganda. Na sua opinião, ao vincular uma propaganda desse tipo, que não reflete a maioria da população brasileira, o MEC nega a existência ou simplesmente ignora a existência dessa desigualdade? Com certeza, eu acho que nega de fato, sim. Tem sido uma política constante do governo federal, simplesmente saber que existe a desigualdade, saber que existe a dificuldade, mas negá-la, assim, trabalhar para negar, porque ninguém em sã consciência, numa situação como essa que a gente está vivendo, já havia antes daquela propaganda ali, pedidos de adiamento do Enem, não só das entidades estudantis, mas dos secretários estaduais de educação, de várias outras entidades, dizendo sobre os problemas que os estudantes mais pobres sofrem. Então eles sabem dessa situação, sabem dessa realidade e insistem em tentar mascarar, né, em tentar criar um universo fantasioso aí, em que só eles acreditam, para tentar justificar suas ações que lá no fundo, na verdade, pretendem continuar excluindo esses estudantes mais pobres, né? É incompreensível porque qualquer ministro, qualquer governo em sã consciência faria uma coisa dessa, porque estão todas as entidades e organizações da educação contrárias a isso, né? Mas esse governo, de fato, é um governo que foi feito para os mais ricos, para quem tem condições, e eles insistem o tempo todo em reafirmar isso. Tanto naquela propaganda, quanto quando o ministro fala que Enem não é para reduzir desigualdades, mas a nossa pressão está surtindo efeito, tanto é que eles têm pouco a pouco recuado. Sobre isso que o ministro falou, que o Enem serve para selecionar os melhores e não para corrigir desigualdade. Você acha que essa declaração do ministro, tendo essa declaração como base, você vê o Enem, de fato, como um instrumento de democratização do acesso à universidade? Ele acho que é quase consenso que ele é melhor do que o formato antigo, mas na visão dos estudantes, na visão da Uni, o Enem ele corrige um pouco dessa desigualdade ou ainda precisa melhorar bastante? Existe dentro do coletivo dos estudantes, alguma discussão nesse sentido do acesso à universidade? A opinião da Uni, ela foi construída há muitos anos, assim, inclusive levando muito em conta e inspirada na reforma de Córdoba, né, que aconteceu na Argentina há mais de 100 anos atrás, quando os estudantes se organizaram ali para defender um acesso livre às universidades, né? Inclusive a Argentina hoje tem universidades que têm acesso livre, não tem vestibulares, não tem processos seletivos. Esse é o modelo de universidade que a gente acredita, né? Um modelo como, por exemplo, a que existe hoje na Federal do Sul da Bahia, que foi fruto do processo de expansão do REUNI. Você tem ali uma conexão entre as escolas e a universidade para que o estudante entre direto no ensino superior sem precisar ter essa seleção. Porque só de haver a seleção você já está criando exclusão e naturalmente excluindo aqueles que têm menos condições de estudo. Agora, dada a situação real, material do que existe hoje, nós sabemos que o Enem foi um avanço no sentido do que eram os processos seletivos anteriores, né? Os vestibulares antigos, tradicionais, como hoje ainda existe, por exemplo, na USP, na Unicamp, né? São mais excludentes, têm um conteúdo menos crítico, menos desenvolvido do ponto de vista do que é ensinado nas escolas públicas, é muito mais
mais voltado para uma cartilha que é elaborado pelas escolas particulares, né, que não leva em consideração o desenvolvimento crítico do estudante e outros elementos de vivência, né, o Enem ele avança um pouco nesse sentido. Por isso que nós defendemos o Enem enquanto um programa mais avançado e que traz consigo com ele também o SISU, o ProUni, o FIES, que são programas importantes nesse sentido da democratização. Então, nós enxergamos o Enem como um avanço, não a etapa final da nossa luta, daquilo que a gente quer, mas definitivamente é um avanço e esse governo Bolsonaro vem pouco a pouco tentando destruir esse caráter do Enem para voltar àquelas dificuldades que nós tínhamos antes, né? Então, a resistência de hoje é para que não se perca nem, pelo menos, o mínimo daquilo que a gente conseguiu conquistar. O presidente Bolsonaro falou recentemente que acha que talvez seja razoável adiar o Enem, mas que deve acontecer ainda esse ano. Foram as palavras do presidente. E o ministro da Educação falou recentemente na imprensa que preferiria esperar até agosto para ver como estaria a situação antes de decidir sobre o adiamento. Aqui duas perguntas. A primeira, se você, agora uma opinião pessoal, se você imagina qual o motivo do governo de querer, como o presidente disse, mas precisa ser esse ano. Por que precisa ser esse ano? E, além disso, a Uni tem alguma proposta ou está atuando apenas no sentido de adiar o Enem? Foi efetivado assim? Existe algum canal de comunicação com o MEC para debater propostas, ideias? A Uni tem alguma proposta de calendário para o Enem, caso o adiamento seja efetivado? Bom, eu acredito que o governo faz essa pressão porque, como eles estão nessa política de negação ao isolamento, de negação ao problema da pandemia que a gente vive, quanto antes tiver essa prova, mais pressão eles criam para que as escolas voltem ao normal, para que os jovens queiram voltar às aulas, né? Então, essa prática criminosa de colocar a vida das pessoas em risco, né? Por isso essa urgência, que não se justifica de forma alguma. Por isso que eles não querem adiar por tanto tempo e ficam criando teses que ninguém encontra nenhum respaldo, nenhum estudo para dizer o porquê não poderia ser adiado, por exemplo, no início do ano que vem ou por mais tempo. Então acreditamos que adiar em um mês ainda assim não é a solução mais adequada. Mas nós acreditamos que tem que ser adiado para o final, pelo menos para depois do final do calendário letivo, né, do ano letivo ser completado, dos estudantes conseguirem ter todo o conteúdo, mas que essa data especificamente e até os mecanismos que seriam usados para fazer esse adiamento, né, os detalhes deveriam ser discutidos por uma comissão que reunisse representantes de secretários de educação, professores, estudantes, reitores, especialistas, né, junto com quem conduz a prova ali para, de fato, ter uma opinião mais qualificada sobre isso. Esse canal não existe atualmente? A Uni não tem nenhum canal de comunicação em aberto com o MEC? Não existe. Hoje o MEC ignora completamente a nossa opinião e a própria opinião do Conselho Nacional de Educação, né, que falou sobre o adiamento do calendário dos processos seletivos e que não foram ouvidos pelo ministro. Não. Agora, especificamente sobre as universidades. Das 69 universidades federais, 6 já adotaram ensino à distância e 4 estão com atividades parciais. E 59 universidades federais estão com suas aulas suspensas. A Uni tem acompanhado o retorno à não paralisação das aulas nas universidades públicas e privadas? Sim, nós temos acompanhado. Nas privadas há houve um processo maior dessa questão das aulas à distância, né? Então, poucas universidades particulares pararam por completo. Nas universidades federais nas universidades e institutos federais, né? Onde houve uma maior paralisação do calendário, né? As aulas de fato foram suspensas, não tem aula online nem nada.
e agora, pouco a pouco, algumas instituições têm começado a dar sinais de retorno para essas aulas, via a distância, né? Nós temos debatido com os DCEs, cada realidade é muito específica, muito peculiar. Não, hoje a gente ainda não consegue elaborar uma opinião para dizer nacionalmente o que a gente pensa. Enfim, cada universidade tem uma porcentagem de estudantes que tem acesso à internet, por exemplo. No interior é mais difícil, numa zona rural é mais complicada, na região norte do país é diferente da região sul. Então, é muito específico. Então, a gente tem acompanhado em detalhe cada situação de cada local, e os DCEs têm elaborado também algumas pesquisas, algumas notas, e dialogado. Os reitores têm sido bastante abertos também para dialogar em relação a isso, menos aqueles que foram nomeados pelo governo federal, pelo MEC, sem a consulta às universidades, né? Esses é onde a gente está enfrentando mais dificuldade, como na Federal do Ceará, Federal de Grande Dourados, enfim. Nesses eles seguem a cartilha mesmo do MEC de pressionar esse retorno urgente, sem dar as condições necessárias para os estudantes. Recentemente surgiu na imprensa uma denúncia de uma instituição privada que usava software de inteligência artificial para corrigir as atividades avaliativas dos estudantes nessa modalidade à distância. Esse caso chegou até a Uni, não? Como é? Desculpa, cortou. Recentemente saiu na imprensa uma reportagem de uma instituição privada de ensino superior que usava software de inteligência artificial para corrigir atividades dos alunos que estudavam na modalidade à distância. Eu gostaria se esse caso chegou até a Uni, se vocês tiveram conhecimento disso. Chegou, a gente está em diálogo com o DCE dessas instituições, aqui especialmente da FMU, que é uma universidade do grupo Laureate, né? E a gente está construindo ações na justiça. Também temos reunido ali com os estudantes da universidade para denunciar o que está acontecendo, e o pessoal da União Estadual dos Estudantes de São Paulo também está acompanhando esse caso com alguns deputados estaduais. Enfim, a gente tem atuado no sentido de garantir que a universidade seja punida por isso e que, de fato, ofereçam um serviço adequado para os estudantes. Especificamente aqui sobre a Universidade Federal do Piauí, agora no dia 1º de junho, as atividades da pós-graduação elas irão retornar, não presencial, mas com o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação. Ainda não há previsão para o retorno da graduação. Houve uma consulta aos estudantes de graduação sobre as condições, né, por exemplo, de acesso à internet, e o resultado, como é de se esperar, foi que não há condições favoráveis ao retorno das aulas no momento, né, dos alunos de graduação. Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Eu sei que você não representa os estudantes da pós-graduação, mas, enfim, essas entidades estão sempre em contato. Qual a opinião nesse sentido de as aulas da pós-graduação retornam, as aulas da graduação não retornam? Eu sei que existe uma diferença muito grande de público. Os alunos da pós-graduação, alguns trabalham, outros têm bolsa, mas, enfim, o público é bem menor. Mas eu gostaria de saber a opinião sobre esse sentido, se vocês são a favor ou contra a pós-graduação voltar e a graduação não. Bom, de fato, nós não temos condições de falar pelos estudantes da pós-graduação, né, porque a gente tem um diálogo maior com os estudantes da graduação, que nesse momento, como eu falei, depende muito de cada realidade, né? Tem campus de universidade que a maioria dos estudantes não tem acesso à internet ou não tem as condições necessárias para acompanhar as aulas virtuais. Então, eu acredito que na graduação é ainda mais complicado do que na pós ter esse tipo de ação. Agora, eu acho que para qualquer retorno que seja feito, eu acredito que precisa ser feito com um diálogo com a comunidade, com os estudantes e professores, avaliando, né, pesquisando e entendendo qual é a realidade desses estudantes, se tem condição para acompanhar as aulas digitais ou não, né, e a partir daí fazer uma transição conjunta, né, com um plano de fato de transição para esse retorno que leve em consideração todos esses dados e informações sobre os estudantes e como eles podem acompanhar essas aulas.
É. Agora, gostaria de falar sobre o movimento estudantil em si, né? Em maio de 2019 nós tivemos o que ficou conhecido como os Atos de Maio, né? Que foram diversos atos em protesto aos cortes de verbas na educação e vários ataques que a educação sofreu. Completam agora um ano, né? Eu gostaria de saber como você avalia a participação estudantil nesses atos e como está atualmente a mobilização estudantil. Bom, a gente, como eu falei aqui, tem utilizado dos canais de internet, né? A gente não tem condição. A nossa principal ferramenta do movimento estudantil é a mobilização presencial, é a passeata, é a assembleia, são essas formas, né? Como hoje a gente não pode se reunir, não pode se aglomerar, né? A gente está usando as ferramentas da internet. Então, estamos usando muito o Twitter. É notável, assim, é perceptível como a juventude passou a se mobilizar mais pela internet agora durante a pandemia, né? Começou a entender melhor essa ferramenta e a poder usar ela como um instrumento de mobilização. Então tem sido muito importante isso para nós, assim como a gente tem organizado campanhas também de doação, de solidariedade para os estudantes ajudarem as pessoas que mais precisam agora, entregando cestas básicas, enfim, que é uma forma de dialogar com as pessoas também e falar de tudo que tem acontecido ao mesmo tempo em que se ajuda numa ação prática, né? Então, a gente tem usado um pouco desses métodos aí. Eu sou professor na Universidade Federal do Piauí, sou, digamos assim, jovem, e o que eu vejo muito dos professores um pouco mais velhos, que participaram daquele movimento estudantil da época das diretas jazz, enfim, todo esse movimento estudantil que houve no passado, e o relato que eu tenho é que o estudante de hoje não é mobilizado e politizado como o estudante daquela época, que o estudante de hoje em dia, ele, digamos assim, milita muito na internet. E eu gostaria de saber se essa militância na internet, ela é efetiva, se ela traz resultados. Olha, sem dúvida alguma, eu acho que um dos maiores de fazer hoje é essa oposição entre militância presencial e militância online. Primeiro porque, se você observar o passado, quais foram as maiores manifestações contra o governo Bolsonaro? Foram manifestações de estudantes, que nós tivemos em mais de 300 municípios, mais de 3 milhões de pessoas no Brasil todo, né? Então eu não consigo enxergar essa questão de desmobilização estudantil, não. Eu acho que pelo contrário. Nós fizemos as ocupações em 2016 contra a emenda constitucional 95, teve aquela passeata das ocupações em Brasília, logo depois tiveram uma série de mobilizações, essa do tsunami estudantil ano passado, e a gente sempre construindo agitação na internet e presencialmente, né? Então, acho que não existe essa dicotomia. Acho que o estudante hoje em dia, não é que ele não seja menos certo, um período aí de avanço nas conquistas, né? Agora você tem um período de resistência maior contra a retirada de direitos. Isso faz com que as pessoas naturalmente se mobilizem mais também. É isso que a gente está vendo acontecer. Dificuldade de mobilização estudantil sempre houve, né? Nunca foi a totalidade dos estudantes que participaram do movimento estudantil. A gente tem relatos, quem conhece a história da Uni sabe, década de 60, década de 70, mesmo na ditadura militar, a maioria da massa estudantil não estava organizada no movimento estudantil, né? Então, eu acho que são questões de enxergar cada período e suas especificidades, mas não acho que haja um decréscimo da conscientização da mobilização estudantil, não. Entre os professores, eu percebo muito isso. Há também uma desmobilização, há uma dificuldade de reunir o coletivo de professores para lutar contra os ataques, contra retirada de direitos. Recentemente, na PEC de ajuda aos estados e municípios, né, que o governo propôs, aprovado no Senado e na Câmara, uma das condições era o congelamento de aumentos aos servidores públicos, né? E nós estamos em pleno período de pandemia e os professores
foram atingidos nisso, as progressões funcionais dos professores seriam congeladas, ninguém iria ter progressão funcional, mas mesmo assim, com a mobilização via internet, e-mails, via rede social, conseguiu fazer uma pressão nos deputados e senadores para que eles retirassem a classe dos professores dessa perda de desvalorização do salário. Então eu concordo com você, eu acho que os tempos mudaram e da forma como os tempos mudaram, a forma de lutar pelos seus direitos também mudam. Então eu também acho a internet uma ferramenta eficiente de se mobilizar, né? de lutar pelos seus direitos. Agora eu queria perguntar sobre a questão do Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional da Educação, e o Fundeb, que é o antigo Fundef, o Fundef foi criado em 97 e vigorou de 97 a 2006, e o Fundeb, que foi implementado em 2007, vence agora em 2020. Alguns parlamentares, por exemplo, como a Tabata Amaral, ela defende a criação de um Fundeb permanente. Enfim, alguns deputados estão atuando nesse sentido e a gente vê, ou não vê, muito o governo falar sobre isso, nenhuma proposta, discussão, nenhum debate sobre o Fundeb. A Uni tem acompanhado a questão do vencimento do Fundeb agora no final do ano? Sim, nós temos acompanhado, a gente fez um ato no final do ano passado com mais de 13 partidos, representantes de secretários de educação, representantes de secretários municipais de educação, uma série de entidades, organizações, pautando a defesa do Fundeb. Acompanhamos todas as votações que infelizmente foram paralisadas agora por questão da pandemia, né? Mas a gente ressalta a importância, esse processo precisa voltar com urgência, porque nós precisamos muito desse recurso para ser permanente, para que no ano passado as escolas tenham esse dinheiro e para que a gente siga aí com as nossas escolas valorizadas. Para finalizar, ontem saiu a nomeação para a diretoria de ações educacionais do FNDE. O FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um advogado que, segundo noticiou a imprensa, o novo diretor é um nome de confiança do Valdemar da Costa Neto, né, ex-deputado condenado em escândalo de corrupção, né? Esse fundo ele tem um orçamento de 54 bilhões de reais e gerencia diversos programas de educação, como, por exemplo, o Programa de Livros Didáticos e de Alimentação Escolar. Também foi noticiado na imprensa que a diretoria e a presidência desse fundo, FNDE, foram encaminhados ao presidente da República por partidos do Centrão, né? O Republicanos, o Progressista, o PL, o PSD, como uma condição para uma aproximação do governo a esses partidos. A UNE acompanha diretamente junto a parlamentares essas questões políticas que envolvem a educação. Vocês têm muito contato, um contato direto na Câmara e no Senado com os deputados que são mais ativistas na área de educação para acompanhar isso? Sim, nós acompanhamos, temos acompanhado, achamos que é prejudicial que a educação seja uma espécie de moeda de troca, né? Acreditamos que é ruim que seja feito dessa maneira. Agora, também achamos que o fundamental é entender que tipo de política, de projeto vai ser aplicado ali, né? Eu acho que esse aqui é o essencial e que hoje falta um projeto para a educação no MEC. Não existe, é um projeto de disputa ideológica, de transformar aquilo ali numa ferramenta dessa disputa cultural que o governo faz. Enquanto for assim, enquanto vai entrar o que tiver ali, qualquer um que entrar não vai adiantar, né? Então acho que a questão maior é mudar esse projeto de educação que tem ali. E nesse sentido, a minha pergunta é, vocês têm contato direto com vários parlamentares? Digamos assim, a UNE tem uma rede de parlamentares, deputados e senadores com quem vocês têm um contato muito próximo e direto que possa lutar lá dentro. A gente vê muito que os parlamentares às vezes cedem por pressões na internet, cedem por pressão popular em manifestação, mas quando a gente vê que existe um canal de comunicação direto com esses parlamentares, a coisa flui mais rápido. Lá dentro a pressão surte mais efeito. A UNE tem esse contato
direto com alguns parlamentares e senadores? Sim, temos bastante diálogo, bastante interlocução. A Uni tem um respeito muito grande no Congresso, e a gente está constantemente conversando ali com os parlamentares sobre temas importantes da educação, como o Fundeb, o próprio adiamento do Enem. Tá ok, então. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação. A gente entende que o movimento estudantil tem um papel muito importante na universidade, na nossa sociedade, e gostaria de agradecer a sua participação aqui nessa entrevista e as suas palavras para os nossos estudantes. Obrigado, professor. Agradeço aí o convite também. Estamos à disposição sempre que possível a gente conversar. Valeu, obrigado. Valeu.